fato, tá? Como é que eu tenho um ambiente de alto desempenho, né? Porque nós temos alguns estudos que foi o melhor curso que eu fiz, na verdade, até hoje, com o Andy, é um australiano, que ele vem aqui para dar consultoria para a Experian, né? Afinal, Serasa, ela é comprada pela Experian, uma empresa global aqui em Blumenau. E após esse estudo existe um framework, né? E framework é realmente isso, modelo de trabalho que pode te dar indícios como chegar a um desempenho de alta performance. Assim como a gente olha para um atleta, né? Como que a gente chega até lá? Como que o atleta consegue chegar ao nível que ele chega, né? Então, nós temos como o ambiente, gerar um ambiente para que as pessoas possam desempenhar da melhor forma. E as pessoas, elas se ajustam, tá? Às circunstâncias. E como que é isso, tá? Primeiramente, eu preciso de um propósito muito forte, né? E aqui no Serasa a gente tem o propósito de dar crédito para todos. O que é crédito para todos? Crédito para todos nada mais é que dar crédito justo, né? Quem aqui não quer realizações, né? Ter uma pós-graduação, né? Ter um sonho realizado de uma viagem ao exterior e por aí vai. Para todo mundo aqui, todo mundo tem um sonho, né? E para isso a gente precisa dar crédito, né, às pessoas. A famosa frase, aquela pessoa tem crédito, né? Então, o que a gente faz aqui para tangibilizar no nosso dia a dia? Porque a gente faz tecnologia para alguma coisa, né? Hoje a nossa stack, né, que hoje está 100% em AWS, todas as aplicações dockerizadas, utilizamos Kubernetes, temos uma infraestrutura realmente escalável para aguentar altas volumetrias. Para vocês terem noção, a gente tem aqui picos de requisições com mais de 5.000 requisições por segundo em uma aplicação. Imagine vocês lidando com uma aplicação dessa volumetria, né? Seu produto aparecer no Jornal Nacional, seu produto aparecer no Caldeirão do Hulk, aparecer na novela, né? Através de... Assim como a gente vê o iFood, hoje em dia a gente tem aí no Serasa um marketing muito forte para, de fato, tangibilizar esse propósito que a gente tem aqui. Então, o primeiro passo são objetivos muito claros, tá? Importantes e difíceis. Aguentar uma volumetria desse tamanho é, de fato, um objetivo muito difícil, tá? Não é do dia para a noite que a gente chega nesse patamar, é com muito aprendizado, muito erro, né? Então, aprender com os nossos erros. E esse é um conceito que a gente também tem que ter de falha. Por quê? Além dos objetivos importantes, difíceis e claros, a gente tem que saber, cara, qual que é o meu conceito de falha? Para saber, poxa, daqui em diante, se eu não consigo chegar neste patamar mínimo, tá? Você não cumpriu aquela meta, você não cumpriu aquele objetivo, tá? Boa. Então, basicamente, nós temos o conceito de objetivos claros e o que não é bom o suficiente, tá? Outro conceito, apesar de não ter o PPT aqui, que ia ficar mais claro para vocês, eu vou tentar tangibilizar aqui pela fala, mas a gente tem aqui os nossos offsites, que a gente tem o prazer, né? O maior prazer de um líder é ver o desenvolvimento de pessoas, é ver as pessoas crescendo de analista júnior, pleno, sênior, especialista 1, 2, 3, né? Hoje aqui no Serasa nós temos a carreira em Y, então para vocês terem noção, o especialista 3 equivale a um gerente executivo, né? Então tem os mesmos benefícios, então vocês vão ter a possibilidade de crescimento, né? Porque nem todo mundo quer ser líder, né? Como nem todo mundo quer ser colaborador individual. Então você tem as duas possibilidades e tem possibilidade de crescimento, o que é muito bacana. E para isso, né, o que eu reforço aqui é sempre aquele reconhecimento positivo, tanto exposição pelo time como individual, né? Então, criar um framework de alto desempenho para aqueles que de fato desempenharam, que saíram, foram além naquele período de tempo, né? Dar reconhecimento pelo aquele time que for realmente fora do padrão
aquela pessoa que foi além, que conseguiu trazer altos benefícios, altos resultados para a companhia. Então, isso vai gerando, poxa, eu quero ser igual aquele cara, eu quero ser referência como ele, eu quero trabalhar como aquele time trabalha. Isso vai gerando, né, um ambiente de alto desempenho. Feedback. Feedback é super importante, né? A gente fala aí, não é da boca para fora. No Serasa, a gente tem aqui feedbacks constantes, quinzenais. Não é aquele feedback de um ano, né? Nunca entre em uma empresa onde você vai ter uma avaliação anual e você vai ser muito provavelmente avaliado pelo último mês e não pelo ano todo, né? Então é uma injustiça muito grande. O feedback ele tem que ser constante e não pode ser. O feedback ele pode ser informal, mas as medidas ela não podem ser informal, né? A gente tem que ter um resultado e que a gente chama aqui de dominant goal. O que é o dominant goal, né? Palavrinhas em inglês aí que você está falando. Nada mais é que aquele objetivo muito grande. Então, a gente tinha um objetivo aqui, contando um pouquinho da história do Serasa Limpa Nome. Hoje a gente tinha um faturamento de 5 milhões de dólares, tá? E a gente falou, cara, a gente vai fazer 20 no próximo ano, quadruplicar, né, esse faturamento. Cara, é um negócio absurdo, né? Até, às vezes, intangível para a galera e falar, poxa, realmente, será que a gente consegue ir lá? E a gente fez 20,1. Né? Então, é aquele objetivo que é muito difícil, que é muito claro, que a gente tem que buscar cada vez mais sair, né, um pouquinho fora da caixa, pensar fora da caixa para conseguir atingir. Legal. E nós temos aqui, como eu falei, cada trimestre a gente avalia as pessoas e reconhece. Então, poxa, uma pessoa que foi bem, o time é muito importante. Exija da empresa que você está isso, tá? Feedback, né? Dê resultado. O que a gente vai ter? Mérito, promoção. Então, aqui, essa constante movimentação e nesse ambiente de VUCA, né? De vulnerabilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade, a gente consegue aí ter bastante retenção da galera, porque a galera vê a gente crescendo. Eu mesmo posso falar, entrei como coordenador, virei gerente executivo em 3 anos, né? Então, se uma pessoa pode, qualquer um pode. E esse ambiente é que proporciona isso, tá? Tô tentando aí, fechamos os 9 minutos, mas basicamente o que eu queria passar para vocês como final, tenham sempre uma razão muito forte para ficar, faça um teste de retenção na equipe e uma auto-reflexão. Cara, por que eu fico? Por que eu estou trabalhando? Qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo? Então, as pessoas têm que ter um objetivo muito forte para ficar, para querer ficar. Elas têm que ter um ambiente onde ela consiga se desenvolver, né? Ela tenha desafios, ela tenha autonomia para chegar até onde ela chegou, saber o motivo de falha, o que é o bom o suficiente, o que é o padrão mínimo, exposições de prazer, né? O que é essas exposições de prazer? É realmente o reconhecimento positivo para chegar num plano estratégico que a gente tem hoje aqui dentro do Serasa. Então, brigadão, desculpa o atraso e Obrigada, Alexandre. desejo toda a sorte a vocês. Nós é que agradecemos, né, pela sua fala. Infelizmente foi muito rápida, né, devido a um problema tecnológico, mas numa próxima oportunidade conversaremos mais. Muito obrigada, tá? Então peço para quem não vai permanecer nessa sala, que tem que ir para uma outra palestra, pode ficar à vontade para se retirar. E as nossas palestrantes, né, as nossas próximas palestrantes, o que vem depois do SIM, com Yasmin Yunques Pereira e Luana Matos de Brito Salles, da Ambev Tech, já estão presentes, já estão a postos. Eu só vou pedir 1 minuto para compartilhar o vídeo, né, do nosso coordenador geral, dando boas-vindas e falando um pouquinho sobre esse importante momento, e já passo a palavra para vocês compartilharem a tela de vocês também, tá bom? Bom dia a todos. Bom dia, pessoal.
falar em nome da coordenação do programa Entre 21. Quero dar boas-vindas a todos os alunos e alunas deste quarto ciclo de palestras do programa. Este evento tem o objetivo de aproximar as empresas, dos nossos alunos, trazer temas relevantes em tecnologia, e é um evento muito importante para a condução do programa. Agradeço os apoiadores, a Prefeitura de Blumenau, a FAPESC e as empresas âncoras que permitem a realização deste, que é o maior programa de empregabilidade de Santa Catarina. Podemos começar, Cida? Acho que já dá para compartilhar a tela, Yasmin. Pode começar? Acho que deve estar arrumando umas coisas, hein? Ainda não está aparecendo para nós a tua tela, Luana. Não, sim, a gente pode começar a apresentação? Ah, pode, sim, pode. Vai lá, Yasmin. Beleza. Então, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre o que vem depois do SIM. O SIM, aquele tão esperado SIM da contratação, quando a empresa escolhe você para fazer parte do time e você também aceita trabalhar nessa empresa. Nós escolhemos esse assunto, primeiro porque a gente já passou por ele, a gente sabe que esse momento é repleto de sentimentos de insegurança, começa a aparecer um pouquinho daquela síndrome do impostor, e a gente quer ajudar vocês a passar por esse momento de uma forma mais leve, compartilhando a nossa experiência, tentando quebrar alguns vieses e, claro, dar algumas dicas também para vocês passarem por esse momento. Bom, então antes de começar, bom dia a todos. Meu nome é Luana, eu tenho 20 anos, eu nasci e cresci aqui em Blumenau. Eu estou cursando análise e desenvolvimento de sistemas. Eu também sou mãe do doguinho mais lindo desse mundo, Dobby. E na edição passada do Entre 21, eu participei da turma de Python. Beleza, eu vou acompanhar a Lu nessa apresentação. Meu nome é Yasmin Junks, tenho 22 anos, sou de Floripa, mas atualmente eu moro em Blumenau. Eu vim para trocar de carreira e deu tudo certo, gente. Curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Aqui em Blumenau eu moro com a Cash, que é minha filha. E na edição passada eu fui da turma de React. Beleza, então tudo isso começa quando a gente assina lá o contrato de trabalho, contrato de emprego, e na hora já surge um friozinho na barriga, muita animação. Eu contei para todo mundo, liguei para a mãe, liguei para amigo, tem gente que postou na rede social, então é uma euforia muito grande. E logo depois começa a subir aquele medinho na garganta, né? Vários pensamentos na nossa cabeça. Meu Deus, como será que as pessoas que trabalham lá, será que elas vão gostar de mim? Como que será que é o dia a dia da empresa? Será que eu vou ter que chegar já entregando um monte de tarefa? Será que eu vou dar conta dessas tarefas? E esse turbilhão de pensamentos na nossa cabeça começa a se transformar em um pouco de ansiedade. A gente começa a duvidar um pouco do nosso potencial, né? Mas a gente está aqui para falar que é normal, isso acontece, e isso acontece quando a gente sai da nossa zona de conforto, quando a gente aceita novos desafios, normalmente esses sentimentos tomam conta da gente. Mas, no nosso caso, meu e da Lu, quando a gente entrou na Ambev, a gente foi direto para a Torre de Apia. Todo mundo que entra de troca de carreira
ou quando é primeiro emprego, sempre no início as pessoas vão direto para a Appia. A Appia é um lugar totalmente preparado para receber a gente. Todos os nossos líderes foram super atenciosos, os nossos pares também, eles estavam passando pela mesma situação que a gente, então muitas pessoas ali eram de troca de carreira, como eu era professora e entrei na área de TI, teve pessoas que era o primeiro emprego, a Lu era o segundo emprego dela, teve gente na minha equipe que era o primeiro emprego, então eles entendem e eles ajudam a gente nesse processo. Na nossa experiência, a gente participou, logo que a gente entrou no primeiro dia, a gente já foi logo para um bootcamp. Foram 4 semanas muito intensivas, de muito conteúdo, onde a gente pôde entrar, se conectar com a cultura Ambev, conhecer muitos setores dentro da empresa. A gente conseguiu praticar muito o ágil, a gente aprendeu sobre o produto, fez um projetinho ali na prática, pôde sentir o gostinho, e isso foi muito importante para deixar a gente tranquilo e seguir o nosso caminho ali dentro. Tudo isso que a Appia faz é para formar a gente como um dev, para entregar, fazer com que a gente vire um dev completo. E a Lu agora vai contar para vocês o que esperam de um dev júnior. Beleza, então, gente. O que é esperado, né, de um dev júnior? Assim, se eu fosse para responder as 2 principais características, sei lá, mais exigidas ou importantes, eu colocaria vontade de aprender e estar aberto a novos desafios. Quando a gente entra, dá aquele medo inicial, que Yasmin comentou antes, mas grande parte de toda essa ansiedade e insegurança está só na nossa cabeça. Como eu comentei antes, eu fiz o Enter 21 de Python. E eu fui contratada para trabalhar com C# e React. Quem conhece sabe que ali é um tiquinhozinho diferente. E eu fiquei morrendo de medo de não saber o suficiente, de não ser suficiente para ser uma dev júnior, de não conseguir entregar resultado. Mas com o passar do tempo, isso foi passando. É claro que ainda dá aquele friozinho na barriga quando tu puxa lá uma task do board, mas a diferença agora é que o medo, ele se transformou em empolgação. Mas, enfim, quando a gente entrou, a gente ficou ali um período na incubadora, que é a Appia, que é, assim, o local perfeito, gente, é o local perfeito para quem está começando. Esse é o lugar de arriscar, de errar, de cair nos próprios vieses, de cair no viés do colega e tá tudo bem, porque isso gera um resultado de grande valor, que é o aprendizado. Errar rápido para aprender rápido. E assim, não é fácil. A gente tem que correr muito atrás das coisas, colocar a cara a tapa todos os dias e colocam a gente em situações e desafios e que só propor uma solução não é suficiente. E tudo isso vem acompanhado de bastante liberdade, mas é liberdade com muita responsabilidade. E tá aí outra característica muito esperada de um dev júnior, não só de um dev júnior, né, de um dev completo, mas é a responsabilidade. E, bom, trazendo outras qualidades, ser um bom resolvedor de problemas, proativo, autodidata, comunicativo. Cara, aquela velha história de TI, ficar programando sozinho, sem falar com ninguém o dia todo, meu, isso não cola mais. E a gente não tá atrás disso. Eu não sei se vocês notaram, mas dentre as características que eu trouxe, nenhuma foi de habilidade técnica. Então, é óbvio, é claro que é importante, mas é muito mais fácil ensinar uma habilidade do que mudar o comportamento de alguém. Beleza? Pode seguir, Yasmin. Beleza. Então, só o que eu aprendi no Entra 21 é suficiente? Isso é uma coisa que eu ficava bem preocupada e faz com que a gente compre um monte de curso, né? Querendo entregar. Mas a resposta já está ali, não. O Entra 21, ele te dá uma base maravilhosa e excelente. Ele forma os profissionais para a sociedade e não é à toa que muitas empresas são interessadas nesses profissionais. Porém, por que não? Isso está muito ligado com o que a Lu estava falando antes.
a gente não precisa mais, eu acho que eu posso falar de forma geral, o mercado de trabalho, ele não procura mais simplesmente programadores que criam um bloco de códigos e entreguem. Isso não é mais suficiente. A gente precisa hoje de pessoas que têm pensamento crítico, que entrem dentro de uma equipe e façam a diferença. Tenha opinião, entregue valor em cada tarefa para o cliente. E para isso, quando a gente entrou na Appia, a gente foi instigada a desenvolver vários soft skills. Soft skills, se vocês não sabem, são habilidades comportamentais, justamente para poder se virar e se dar bem nessas situações onde só programação não adianta. Mas, como eu falei, não precisa também você comprar 10 milhões de cursos sobre desenvolvimento pessoal, agilidade, mais 5 de programação, e não fazer nenhum bem feito, né? Ser meia boca em tudo. A gente sempre fala que é muito mais fácil a gente dar 100 passos numa direção do que um passo em 100 direções diferentes. Eu acho que era isso. Para isso, para a gente definir, né, qual que é o melhor assunto para estudar, vocês vão ter que usar muito o que a Lu estava falando antes, de ter responsabilidade, de ser autodidata e definir prioridades para o que tu vai querer aprender e o mais necessário na hora. Beleza, daí vem a grande questão, né? Eu vou chegar puxando task, assumindo tarefa sozinho? E a resposta é não. Eu admito que esse era um dos meus maiores medos. Era de puxar uma task, não conseguir fazer, ela ficar parada lá no board e Deus ser demitida. Meu segundo emprego, tá, gente? Mas, assim, era pira e insegurança da minha cabeça. Porque a gente não tá sozinho. A partir do momento que nós entramos na empresa, nós já fazemos parte, assim, de um grande time. Então, pode passar, Yasmin, onde um vai apoiar o outro. Eu já aprendi um monte com a Yasmin e o resto do pessoal. Além, claro, de ter auxílio de líderes técnicos, gestores e mais um monte de gente que vai estar disposta a te ajudar. E também a gente pode trabalhar em pair, a gente pode trabalhar em mob, ou como a gente preferir. De novo, né? Liberdade com responsabilidade. Isso porque a empresa, ela tem noção de que a gente acabou de chegar e não vai colocar a gente na parede, começar a tacar task, falar assim, eu quero resultado, entrega isso, cadê? Não é bem assim. A partir do momento ali que tu for pegando prática, tu vai conseguir puxar as tarefas sozinhos. Isso é natural, é uma consequência, mas também é um processo. Por exemplo, a gente ainda está fazendo basicamente todas as tarefas em mob e em pair. Essa parte é bem relativa. E, de novo, a Appia, a incubadora, é o local certo para errar, para tropeçar e para aprender. Beleza? Eu falei ali de mob, eu não sei se todo mundo sabe o que é, mas basicamente pair é programar em par, né? E em mob é em mais pessoas. Daí um compartilha a tela e gritaria, tiroteio, não. Brincadeira, gente. Por incrível que pareça, dá certo. Dá certo. Então, essas fotinhas é um pouquinho do clima que a gente tem ali. A gente cria uma família, um círculo de confiança. E não tem dress code, como vocês podem ver, dias de frio. A gente fica bem confortável ali trabalhando. Beleza. Então, a gente chegou na Appia, a gente foi muito acolhido. A gente falou também que só o que a gente aprendeu dentro do 21 não era suficiente, a gente ia ter que aprender mais. Desde o começo a gente tinha ciência que a gente tinha que desenvolver outras habilidades. E quanto tempo a gente tem, então, para aprender tudo isso, né? Além de tecnologia, as outras habilidades. E a minha resposta para vocês hoje é a vida inteira. Como assim a vida inteira, né, gente? Realmente, quem escolhe trabalhar com tecnologia, e vocês estão fazendo essa escolha, esse primeiro passo, né, no Entra 21, escolhe estudar o resto da vida, gente. Atualizar nessa área é indispensável. Senão tu fica para trás. O profissional que não busca tá sempre
atualizado, né, por dentro das novas tecnologias, não só tecnologia também, mas metodologias, ele vai ficar para trás. Eu arrisco a dizer até que a cada 1 segundo deve surgir uma nova tecnologia. Então, nesse mundo é tudo muito rápido e você tem que estar preparado para isso. Eu tenho até uma dica para dar para vocês. Não sei se vocês conhecem, mas a Ambev ela tem um podcast. Toda semana lança lá um novo conteúdo, que é bem legal. E um tempo atrás foi lançado um podcast sobre lifelong learning, que é exatamente isso que eu estou falando, da gente ter que se adaptar a estudar e se atualizar a vida inteira. Quem puder dar uma olhadinha lá, que vai ser bem interessante para o resto da vida de vocês. Mas a mensagem que a gente queria passar aqui, né, com isso, não é fique, né, doido estudando o resto da vida o dia inteiro, não. O que a gente quer trazer aqui para vocês é que cada um tem o seu tempo. O que isso quer dizer? Nós somos pessoas que têm histórias diferentes, bagagens diferentes, e isso torna nós pessoas com habilidades e formas diferentes. Então, cada um vai ter uma curva de aprendizado conforme a pessoa Então, tipo, tem gente que tem muita facilidade com tecnologia. Aposto que vocês devem ter um amigo aí que pega o computador na mão e sai fazendo tudo porque ele tem um dom ou ele teve contato com o computador muito cedo. E, às vezes, tem outras pessoas, como eu, que tem um pouco mais de dificuldade de pegar isso. E tá tudo bem, gente. Cada um vai ter a sua curva e a gente precisa respeitar isso. E eu falei, né, sobre lifelong learning, vamos né, aprender durante muito tempo. E a Ambev, sabendo disso, ela criou vários programas para incentivar a gente. Não adianta a empresa falar, você tem que aprender a vida inteira e não te dá nenhuma forma de fazer isso, não te dá tempo, não te dá ferramenta. Então, eu vou falar aqui alguns programas que a gente tem para vocês sentirem um pouco. O primeiro que eu vou falar para vocês é o nosso queridinho do momento, que é o Selfie Friday. Gente, é surreal. Toda sexta-feira à tarde, a Ambev para todo mundo, todos os funcionários, para se dedicar a nós mesmos, para o nosso desenvolvimento. Então, sexta-feira à tarde, eu faço o que eu quiser, naquele sentido de liberdade com responsabilidade, né? Para dedicar esse tempo a estudar uma nova linguagem, a fazer uma consulta lá com o psicólogo, a se dedicar à saúde. É isso. Sexta-feira à tarde é nosso. Tem o Ambev On, que é uma plataforma cheia de conteúdo, com trilhas de treinamento, onde você mesmo segue ali e faz do seu jeito. Auxílio Educação, Self-Learning e por aí vai, gente. É isso. E então, o que eu faço com todo esse conhecimento, né? Eu sei que eu tenho que aprender muito, eu tenho ferramentas e o que eu faço com isso, né? Quais os caminhos que eu posso seguir dentro da empresa? A Ambev, ela dá esse apoio para a gente seguir o caminho que nós preferimos, o caminho que a gente mais se identificar, né? Com aquelas ferramentas, não é? Tipo, a gente pode ir para qualquer lugar, mas a gente também tem como fazer isso, porque a gente tem tempo, a gente tem recurso, mas também não é tão simples assim, não é só tipo, quero ir para a torre de inovação, quero trabalhar com inovação e amanhã eu vou. Não, isso tem que estar alinhado e primeiramente tem que estar alinhado com o seu PDI, que ele é um plano de desenvolvimento pessoal. O seu gestor, ele vai sentar contigo um momento, só ele e você, e vai te ajudar a traçar metas para você chegar no seu objetivo. Então, olha que incrível, a gente te dá a Ambev te dá todo esse apoio para a gente poder trocar de carreira ou subir de cargo, né? Só que assim, também não é de um dia para o outro, isso depende muito do quanto você se esforça e o quanto tu tá preparado para isso. Além disso, as partes envolvidas também têm que estar preparadas. Então, eu, Yasmin, quero ir lá para a torre de inovação. Ok, eu tenho que estar alinhado com o meu PDI, eu vou fazer uma trilha de treinamento, mas a minha equipe ela tem que estar preparada para me perder e a outra equipe tem que estar preparada
para me receber. É tudo muito bem alinhado, mas o céu é o limite, as oportunidades têm de monte, todo dia só surge uma nova oportunidade, é só estar preparado, né, e pronto para assumir esses novos desafios. Ali do lado, essas palavras ali, tech, analytics, inovação, são todas as torres que tem dentro da empresa e a gente pode migrar e trabalhar nelas. Beleza, então, nada mais constante que a mudança. Se adaptar à mudança é essencial. E essa foi uma filosofia muito pregada quando a gente entrou. Eles cravaram assim no nosso cérebro. Porque se tem uma coisa dentro da Ambev que é constante, é a mudança. E se vocês querem entrar, precisam estar abertos a isso. A gente montou aqui uma pequena linha do tempo. Então, começou ali com o Bootcamp, que a Yasmin tinha comentado antes, foram 4 semanas de conteúdos diferentes, desafios e pessoas diferentes. Foi bem intenso. Ao mesmo tempo, ali teve um projeto real que foi dado para a gente de dentro da empresa, que a gente precisava tentar entender, tinha que fazer entrevista com pessoas, desenhar fluxo, desenhar mapa, e ao mesmo tempo, a gente precisava se conhecer. Era um bando de 10 pessoas que chegou, e era com backgrounds diferentes, histórias, conhecimentos, idades diferentes, e logo depois disso, a gente se separou, era em 10, ficou 2 times de 5, depois se separaram de novo, e daí um ficou ali com esse projeto limpo, outro foi para um novo projeto de uma nova torre, com novas tecnologias, novas pessoas, e, isso tudo em menos de 5 meses de empresa. Então, né, nada mais constante que a mudança, de novo. E eu falei ali das diferentes experiências, backgrounds, das pessoas que entraram, mas, uma coisa que todo mundo tinha em comum, que foi contratado, era um espírito antifrágil, ou seja, que não se deixa abalar tão facilmente por empecilhos. Cara, a Yasmin, ela ficou horas na mostra de talentos para saber se ia rolar ou não. Falaram para o meu time, meu Deus, várias vezes, olha, a gente não está contratando Python, na nossa cara, assim. E hoje a gente está aqui, porque a gente não desistiu. E eu espero muito, de verdade, que vocês continuem fortes e persistentes até o fim. E quem sabe, né, a gente se encontre aí num futuro próximo. E que vocês sejam, talvez, os próximos a dar uma palestra aqui para a próxima edição do Entre 21. Nesse slide aí tem os nossos contatos, caso alguém queira entrar em contato. LinkedIn, GitHub, Insta, pode mandar mensagem perguntando qualquer coisa, da mostra de talentos, TCC, sobre essa apresentação, como quer trabalhar na Ambev. Estamos, né, abertas a ajudar a todos que tiverem interesse. E talvez a gente só demore um tiquinho para responder, mas a resposta ela sempre vem. Respondemos. E era isso, gente. Primeira, então, pela atenção. Eu vi que já tem algumas perguntas ali no chat. Tu estava vendo, Lu? Sim. Em a pé primeira... de pessoas Isso. novas ou um novo com alguém que já está lá? Quer responder essa, Lu? Eu vou. Então, Jéssica, né? Os dois. No primeiro momento vai vir alguém, né, que já é mais experiente, tanto na estrutura utilizada, na linguagem, que vai explicar como é que funciona, vai mostrar passo a passo, a gente vai botar bastante a mão na massa, e depois a gente faz pair entre nós. Então, se era algo que a gente não tinha contato, primeiro a gente ia para o pessoal veterano, né, digamos, que entraram primeiro. Fazia as perguntas, fazia com eles e depois voltava para o time todo e fazia todo mundo junto. Isso. Era isso. E é mais também quando tu, depois, tipo, quando tu já pegar o jeito, tu vai pedir ajuda quando tu precisar. Então, tu vai primeiro tentar bastante sozinho, depois quando tu precisar, tu pede ajuda de alguém e aí ele vai vir te ajudar, né? Mas sempre vai ter alguém para ajudar. Tá. Quando foi que vocês decidiram que era hora de aplicar para um emprego nessa área? Foram contratadas direto para a Entre 21 ou se inscreveram com a BevTech? Então, aqui tem 2 experiências bem diferentes. Eu já trabalhava.
Eu comecei a trabalhar logo que eu entrei no Entra 21, porque eu já tinha algumas experiências anteriores, eu fazia faculdade, então eu entrei como estágio, e eu não estava programando entrar na Ambev, mas aí surgiu a oportunidade, eles me encantaram, e foi a melhor decisão que eu fiz, assim, na minha vida. E aí a Lu é diferente. Mas então, peraí, rapidinho. Então, eu procurei emprego antes porque eu precisava trabalhar, eu tinha que me sustentar, né? E aí a Ambev me raptou depois. Eu, um pouquinho diferente da Yasmin, eu tinha acabado de sair do ensino médio, eu tinha feito o curso técnico, e daí eu resolvi tentar o Entra 21. Eu não trabalhava na época, e a Ambev me fez a proposta às 5 horas da tarde do segundo dia da Mostra de Talentos. É verdade. Mas deu tudo certo. A Lu foi bem guerreira, assim, a Lu não desistiu. É muito aquele negócio, tipo, tem gente que vai conseguir mais fácil e a gente vai ter mais dificuldade, né? Não queria um Python, Não queria. mas isso não impediu a Lu de tentar, né? Porque eu acho que é o tentar, gente. Se vocês querem já começar a trabalhar, eu acho que vocês podem ir tentando. O não já é certo, né? Se vocês não tentarem nenhum estágio, nenhum emprego, vocês já estão sem nada, né? Então, daí de ir correndo atrás, se esse é o intuito de vocês. Não, eu quero Ambev, eu recomendo vocês terminarem o curso primeiro. Então, tipo assim, termina o Entra 21, se dedica bastante. Eles olham muito o dossiê. Então, tem que se dedicar muito nas aulas. E aí, fé, foco, força e fé para chegar lá no dia, né? E tentar, eu acho que é o tentar. Uhum. Tem uma aqui. O que foi mais difícil para vocês após o momento da contratação? Aprender mais o lado técnico ou desenvolver seus soft skills? O Gabriel que perguntou. Gabriel, a gente começou a programar há pouquíssimo tempo atrás. Opa, Kleber, Meninas, acabou o tempo? tudo bem aí, ó. Temos 30 segundos aí para a resposta. Eu sei que tem várias dúvidas. Só mais você essa, então. precisou se ausentar, né? Então eu vou fechar aqui a palestra de vocês, mas fechamos então com esse último questionamento. Vou pedir para que vocês serem breves. Para a gente não atropelar o próximo palestrante aí, tá bom? Fechou. A gente começou a programar há pouquíssimo tempo. Então, acho que 3 semanas atrás, a gente foi botar a mão na massa. Antes disso, era só desenvolvimento, sabe, comportamental, tentar pensar mais criticamente, buscar mais o problema e não só dar uma solução. Então, eu diria que o lado mais, como é que tu colocou? Soft skills, que foi mais difícil. É isso, então, gente, obrigada. Se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida, chama a gente lá no LinkedIn, a gente vai fazer de tudo para responder vocês lá. Valeu, gente. Obrigada, boa sorte. E é isso. Boa sorte, pode mandar mensagem. Não desistam, gente. Tentem, até vocês conseguirem. Valeu. Bye, bye. Valeu, Luana. Agradeço a Yasmin, Luana. A Luana, né, que conheci um pouco mais aqui, né, localmente, da turma de Python, depois executada aqui no Senac. Então, agradeço a vocês pela contribuição aí para esses novos entrantes aí do Entra 21. Então, peço aí para que os colegas, né, não sei se alguns de vocês irão se inscrever para a próxima palestra aqui do Jefferson, né, do Serasa, ou então para que migrem para a próxima sala aí de vocês, né? Obrigado, Yasmin, pela contribuição. Obrigada, já estou saindo. Tranquilo, valeu. Tchau, gente. Tchau. Bom dia. Olá, Jefferson, tudo bem? É isso? Jefferson Machado? Isso mesmo. Já para garantir que o som está funcionando também, né? Te ouço. Muito bem. Boa, que bom. Deixa eu só ir admitindo o povo aqui. Posso só testar o compartilhamento enquanto isso? Pode, podemos. O lado dev da infraestrutura. Está passando o slide normal, né? Certo, Legal. Sem spoilers por enquanto, depois eu compartilho. Perfeito. Só pegar uma listinha aqui.
dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Pessoal, até para quem está chegando agora, eu estou aqui logado com o usuário da Cida, aqui, a coordenadora aqui do Senac. Ela precisou se ausentar alguns minutos, então eu vou ficar aqui como mediador aqui da próxima palestra, né, que será aí então conduzida pelo Jefferson Serasa. É isso, Jefferson? Procede? Qualquer erro aí, tu me corrige aí, fazendo uma gentileza, né? Perfeito. Então, com questionamento aí, né? Já conhece o lado dev da infraestrutura? É esta a provocação, Jefferson? Justamente. Vamos tocar nessa ferida. Tá certo. Então, deixa aí, Jefferson, você à vontade, então, para conduzir aí a vossa fala. Perfeito. Aí os participantes aí, né? Qualquer dúvida que tiverem, podem interagir ali por meio do chat. Talvez a gente abra o espaço ali para os questionamentos mais para o final. Não sei se você prefere de uma outra dinâmica ou alguma outra maneira aí, Jefferson, se interrompe ao longo da sua fala ou deixamos mais para os minutos finais aí. Eu não tenho problema com interromper no meio, tá? Acho que faz sentido, como a gente vai falar de pilares um pouco diferentes. Talvez o timing da pergunta possa agregar mais com o pessoal. Então, se surgir uma dúvida bem crítica aí, pode me abordar e questionar, que não tem problema não. Perfeito, então. Beleza. Fique à vontade aí. Obrigado, É meu contigo. querido. Valeu. Bom dia a todos oficialmente. Hoje eu fui convidado aí para trocar uma ideia com você, para a gente conversar um pouco sobre infraestrutura, cloud computing, desenvolvimento e assim vai. E nada mais justo do que falar realmente do lado desenvolvedor da infraestrutura. Eu sei que vocês já ouviram algumas talks sobre DevOps hoje, sobre infraestrutura, cloud, etc. Então, eu não vou tendenciar muito para o conceitual. Eu vou tentar trazer mais para a realidade, mais para o dia a dia de uma infraestrutura em uma Big Tech, que no caso é a Serasa. E, na medida do possível, eu espero agregar com vocês. Vão me perguntando. Mas para que vocês não pensem que é apenas mais um louco conversando, vou me apresentar também. Bom, eu sou Jefferson Fernandes Machado, sou formado em sistemas de informação e sou um fanboy de Linux. Sou um roquista eclético, como gosto de me mencionar. Praticava Muay Thai, mas hoje sou um sedentário em busca de sair desse caminho. Gosto muito de open source, inovação, startup, tecnologia, e hoje atuo no time de Site Reliability Engineering na Serasa. Vocês vão entender um pouco mais do que seria SRE no meio da talk. Bom, antes de eu falar de qualquer abordagem conceitual ou técnica, é bom vocês entenderem o que eu quero trazer para vocês de diferença entre desenvolvimento e operação, tá? Eu falei lá do lado dev de infraestrutura e vocês vão entender que operação é sinônimo de infraestrutura. Mas vamos separar esses dois termos primeiro. O que é desenvolvimento no conceito dessa palestra, principalmente, tá? O que seriam os devs? Seriam aquelas pessoas que, por formação, aprenderam muito algoritmos, linguagem de programação, ciência de dados e ciência da computação, arquitetura de software, já tem muita comodidade de mexer com IDEs, sabem de metodologias de desenvolvimento e de regras de negócio, beleza? Então, esse seria o nosso perfil do que seria o dev. E nossa talk a gente também vai falar sobre o que seria o perfil da operação, que seria o time de infraestrutura. Então, seria aquela galera que, quando entrou no mercado de trabalho, começou com um viés de suporte de microinformática, gostava ou mexia muito com roteadores e switches, sempre ficou tocando em sistema operacional, seja instalando software, dando manutenção ou alguma coisa do tipo. Servidor era o futuro desse pessoal, então o objetivo era mexer e manipular servidores, e principalmente clusters também, quando a gente está falando de alguém com um pouco mais de experiência em infraestrutura. Eu vim do caminho de infra, tá? Então, eu sou o que a gente chama de sysadmin raiz, é o administrador de servidor lá, que vem da maneira mais clássica. Então, vim do suporte de microinformática, de redes, etc. E hoje, olho um pouco mais para desenvolvimento também, tá bom? E aí, isso aqui é o que vocês viram nas outras talks, né? Sobre DevOps e tal. Então, que o Dev se conectou com o desenvolvimento, a operação se conectou com o desenvolvimento em algum momento, isso aconteceu na Velocity em 2009, onde esses dois caras, que eram de times diferentes, mostraram como foi a colaboração entre si, e depois disso, então, ocorreram diversas iniciativas, como o DevOps Day, e aí fala sobre esse conceito, fala sobre essa abordagem, e sobre isso imagino que vocês estejam alinhados, mas se eu fosse sintetizar esses dois perfis, né, o Dev que eu acabei de descrever e o operação que eu acabei de descrever,
trabalhando em conjunto, tá? Em sintonia, em prol da empresa, em prol do modelo de negócio. Entendendo isso, então, se alguém nunca ouviu falar disso e quiser perguntar, fique à vontade, tá? Não tem problema. E entendendo que vocês tiveram talks de DevOps hoje, vocês devem ter aprendido também sobre Calms, né? Que seriam os pilares da cultura DevOps. Que aí você fala de cultura, automação, Lean, que é o processo enxuto, medição e compartilhamento. Esses pilares eles foram construídos com o passar do tempo, né? Depois daquela talk lá na Velocity em 2009, e aos poucos foram adaptando o que seria e tal. Meio que esses são os pilares que a gente vai ver hoje no mercado, né? Hoje conceituado em cima da prática do DevOps. E agora sim eu vou falar para vocês de maneira mais realista, olhando para uma Big Tech. Isso foi uma intro para a gente ficar bem na mesma página, tá? Então, passando por cada pilar, eu espero trazer uma realidade mais assertiva para vocês. Cultura, então. Isso é a parte fácil? Não, não é a parte fácil. Por quê? Vocês já sabem que cultura não é algo que você muda no estalar de dedos. Você precisa de dedicação, precisa de tempo e precisa de engajamento de todo o teu time. Então, quando a gente fala de uma Big Tech, obviamente não vai ser fácil, certo? Você precisa de muita cautela nisso. Então, primeiramente, quando você entender que o teu time não tem cultura, é quando você... Ou melhor, por que a cultura é difícil de ser absorvida numa Big Tech, né? Porque quando a gente foi formado no passado, e aí isso eu estou falando muito da minha geração, não necessariamente da geração de vocês, a gente aprendeu muito em silos. Então, eu aprendi muito o que era Dev, eu aprendi muito o que era Ops, mas eu nunca aprendi um pouco do outro. Então, como eu tinha só a minha visão, era muito difícil eu conseguir integrar e conseguir entregar mais para a empresa, olhando para o outro time. Então, essa aprendizagem em silos atrapalha, porque a gente tem empresas grandes, pessoas que já têm muito tempo de mercado, então elas precisam, de certa maneira, se reposicionarem também. A gente tem choque de realidade de empresas de como sem cultura. O que eu quero dizer com isso? Quando você transita de uma empresa menor para maior, ou vice-versa, você vai perceber uma mudança de metodologia de trabalho, de comportamento e interação entre esses dois times, de Dev e de Ops. Então, é natural que você também sinta a cultura impactando o teu dia a dia como profissional. E aquelas famosas frases como foi o fulano que fez isso, ou o problema não é meu, deixa que ele resolve, você também vai perceber em empresas que não têm essa cultura. E em Big Tech, como eu comentei, isso pode existir ou pode não existir. Vai do posicionamento da Big Tech que você está entrando. Então, por exemplo, desculpa se passar alguma amostra, tá? Por exemplo, em empresas grandes, você percebe que elas faturam muito. Elas têm um grande número de colaboradores. Elas geram um grande impacto econômico. Para você movimentar um aspecto cultural de algo que já é grande e que parece estar fazendo sentido, é muito mais difícil. Mas não é impossível. Só que essas coisas são mais lentas. Então, é importante que você plante hoje para colher num futuro não tão distante, quem sabe, mas não nesse mesmo mês, nesse mesmo trimestre, por exemplo. Então, você precisa plantar e ir colhendo aos poucos, certo? E uma empresa que você tem a cultura DevOps já implementada, você vai perceber que um time influencia diretamente na vida do outro e eles sabem descrever o que o outro faz. Então, por exemplo, se você pergunta para um cara de infraestrutura o que é o time de desenvolvimento, como ele faz, o que você faz no dia a dia que influencia diretamente o aspecto de trabalho dele e vice-versa, se um dev sabe até que ponto ele pode ajudar o cara de operação, parabéns, você está indo para uma cultura alinhada ao DevOps. E na Serasa a gente conseguiu isso de certa maneira. Então, de 2 anos para cá, a gente vem aproximando muito os times de infraestrutura com os times de desenvolvimento. Eu estou falando 2 anos porque é o período em que eu estou na empresa, mas antes disso já se havia uma série de implementações que vão atacar em outros pilares para poder resolver essa abordagem cultural, tá? Mas nesse meio tempo a gente vem aproximando muito o papo desses dois times. Então é muito comum hoje você parar num time de desenvolvimento e perguntar o que
pessoal de infra fez para ajudar eles, ou o que o pessoal faz hoje. E eles vão saber descrever essa abordagem, tanto técnica quanto de comportamento do outro time, tá? Se vocês verem isso, ótimo. E como você pode sintetizar a cultura, então, em uma Big Tech, que realmente é tech, tá? Não estou falando só uma empresa grande que às vezes tem um serviço um pouco mais industrial, mas algum serviço mais base tecnológica. Você pode resumir isso em pensamento sistêmico. Se você tem uma empresa onde os seus times veem o todo, eles visualizam o que está impactando o outro, e quando tem um problema, você junta essas pessoas para poder resolver, analisando todos os pontos que seriam impactados, ótimo. Você tende a estar com uma cultura DevOps mais alinhada. Você tende a estar com um evento de apoio entre os times com mais frequência, tá? Pilar cultura não é complexo, só que aliás, ele não é complexo tecnicamente, desculpa. Comportamentalmente, sim, é difícil, porque você tem que reeducar muita gente, tem que fazer muita gente se conversar. A gente vai falar mais sobre conversa daqui a pouco. E o outro ponto, então, um outro pilar que eu falei antes, é a automação. Cara, a automação é o céu. A verdade é que, para quem não é desenvolvedor, né, ou melhor, para quem é desenvolvedor, a automação é algo mais simples, porque o desenvolvedor está acostumado a criar lib, criar API, criar códigos no geral, mas para quem é operação, né, que veio lá com mais uma gestão do servidor, que muitas vezes tem um CLI, mas não necessariamente um algoritmo, um código, um tech, enfim, é um pouco mais difícil. Então, quando você fala de automação, você está dizendo que para o time de infraestrutura, isso é o ápice, é onde eu quero chegar. E se eu chegar lá, eu vou ser um cara muito mais feliz. Porque já imaginou? É a máxima do trabalhar menos e melhor. Quando você automatiza algo, faz uma automatização, enfim, você vai perceber que as coisas vão ser muito mais fluidas, né? Você vai ter uma integridade operacional. E aí é onde a gente começa a pensar que esse é o céu, porque você vai garantir que o seu trabalho seja bem feito, desde que, óbvio, tenha sido feita a automação da melhor maneira possível. E aí o que eu posso dar de dica para vocês nisso, que aí é uma realidade realmente não só nas Big Techs, mas em outros lugares também, e comece a pensar naquele teu passo a passo que tu só copia e cola, tá? Então, quando você vai fazer um procedimento, seja em qual for o aspecto tecnológico, onde você já tenha um comando que tu sempre executa o mesmo, você sempre faz o mesmo passo a passo. Nesse momento, você começa a poder olhar para o pilar de automação, porque você já tem uma esteira, você já tem um fluxo, é isso e isso. Então, por que você executa sempre na mão? Por que você repete esse processo sempre? Nas Big Techs, é normal que você sinta isso. Tem muitos casos onde você tem uma regra de negócio muito específica, que tem um detalhezinho ou outro que vai exigir a tua interação humana. Beleza, mas aí dá para você automatizar, que eu vou falar em seguida. Só que o que é legal aqui? É realmente você olhar para aquilo que o teu time já está fazendo naturalmente, que é só copiar e colar, e tentar trazer isso para melhorar o teu dia a dia. E não só continuar na mesmice, porque já funciona, deixa assim. A diferença é que no Big Tech, você, quando vai fazer uma automação, você pode impactar uma base gigantesca de usuários, você pode impactar muitos dados. Então, o cuidado nesse cenário é importante, sim, mas acredito fielmente de que quanto antes você começar, mais maturidade operacional você vai criar para poder gerar entregas bem interessantes com processos automatizados. E aí aqui eu trago para vocês uma diferença sobre automação e automatização. No livro do Site Reliability Engineering, da O'Reilly, ele também comenta um pouco, que basicamente eu vou só tentar descrever um pouco para vocês, que a automatização seria alguns passos antes da automação, tá? É bem comum cada um fazer isso do jeito que acha por bem. Então, por exemplo, quando eu digo que eu vou automatizar algo e eu sou um sysadmin aí, eu posso utilizar uma sequência de CLIs, né, uma sequência de linhas de comando, e eu fico tranquilo com isso. Mas quando eu vou falar com o desenvolvedor, talvez ele prefira desenvolver isso em um bloco de código Python, por exemplo, e tranquilo, ele automatizou aquilo do jeito que ele achava melhor. Então, tem várias maneiras de fazer a mesma coisa. A questão é,
Você começou a fazer, ou talvez já tenha? Se sim, você provavelmente já tem um processo automatizado. E lembra daquele copy-paste? É basicamente já automatização. Você ainda copia e cola. E aí, então, vamos entender que a automatização é aquele script que você quer rodar, mas ainda exige uma interação sua. Então, você precisa rodar ele, você precisa estimular aquele programa para poder funcionar. E a automação já seria quase um conjunto de automatizações que pode funcionar de maneira autônoma. Então, se você tem o teu ambiente que está quase caindo, ele vai subir sozinho, vai fazer o que tem que fazer sozinho, automaticamente, tá? Então, vamos lá. Automação. Vou dar um exemplo para vocês do pilar de automação, para ficar mais claro. 2 exemplos, na verdade. Capacidade operacional do ambiente. Vamos supor que vocês tenham um perfil de aumento de usuários orgânicos. Então, das 6 da manhã, o número de usuários de vocês começa a crescer naturalmente e vocês precisam de mais máquinas para isso. Vocês precisam aguentar a volumetria de usuários que vocês têm. Vocês podem simplesmente ter uma rotina de alguém que chega de manhã cedo e sobe isso, né? Vocês podem ter um script que aumenta a capacidade de máquinas de vocês, então mais processador, mais memória, etc. E perfeito, isso é uma automatização. Vocês podem começar a adicionar isso em um cenário de agendamento, então todo dia às 6 da manhã vai rodar e depois todo dia, meia-noite, vai reduzir. Você já está começando a ter uma automação. E melhor ainda seria se você conseguisse com que a sua capacidade operacional ela crescesse aos poucos. Então, por exemplo, conforme você vai aumentando sua volumetria, você também vai aumentando a capacidade operacional, sem deixar gorduras sobrando, nem nada. Você simplesmente deixa uma crescente orgânica. Só que isso de maneira automática, tá? Então, conforme eu aumento, mais eu rodo meus processos automatizados. Então, sim, vamos dizer que uma automação é um conjunto de automatizações. E outra parte também que é muito comum, e aí vocês vão ver isso em Big Techs, a capacidade operacional de ambiente é algo crítico, né? Porque Big Tech tem muita requisição, tem muita demanda, então você tem que olhar para isso com bastante carinho, mas o processo de build e teste também é muito legal. E vocês veem em empresas pequenas, quando o pessoal já começa com uma maturidade técnica muito boa, mas às vezes as startups, quando começam, a gente está querendo liberar release, a gente está querendo fazer funcionar e entregar o mais rápido para o mercado, o que é normal para os modelos de startup, não tem nada de errado nisso. Mas com o passar do tempo, a gente vai tendo muito produto, a gente vai tendo muita complexidade de negócios, e quanto mais a gente automatiza o processo de build, por exemplo, né, que é tu gerar o teu pacote da aplicação e deixar isso funcionar para o teu cliente, ou o teu processo de teste da tua aplicação para ver se o que tu codou realmente está show de bola, isso demanda um certo tempo operacional que você for fazer na mão. Então, automatizar isso também é legal, deixar com que isso faça sozinho. Você simplesmente dá um clique e segue a vida. Então, vocês vão perceber isso muito em Big Techs. Só para confirmar, eu tenho 30 minutos, né? Estou viajando. Isso, Jefferson. Agora, né? Mais 10 minutos aí, mais 5 que a gente deixa aberto, normalmente 5 para questionamentos, né? Perguntas. Perfeito. Qualquer coisa eu sinalizo aí, mas segue lá. Tranquilo, obrigado. E aí vocês vão falar em automação, e eu foquei bastante em automação porque eu acho que é o pilar mais próximo do desenvolvimento. Tá? Infraestrutura está bem próximo do desenvolvimento, principalmente quando olha na ótica de automação, porque a gente não vivia isso até então, né? E aí vocês vão ver muito linguagens como Bash, Python e Go. Então, se vocês falam de infraestrutura, essas três são muito o amorzinho da galera de infraestrutura. Vocês vão ver muito ferramentas como Terraform, Locust, Helm, Kubernetes, enfim, Docker, GitLab, CI, etc. Aqui eu trago só um snippetzinho de código de Terraform, só para vocês terem uma ideia como provisionar uma máquina, provisionar um banco, essas coisas via Terraform e também via Helm. Não vou me ater nisso, porque depois eu vou deixar umas referências bem legais para vocês, mas só para vocês terem uma ideia, vai como código, tá? É uma implementação, um manifesto. E então só entendo que quando você faz uma automação de infraestrutura, você garante integridade e replicação desse ambiente, ou seja, você pode fazer o mesmo muito mais vezes com garantia de entrega. Quando você fala de pensamento lean, então velocidade e eficiência, você quer dizer que
o teu modelo de negócio ele tem que entregar rápido, entregar da melhor maneira possível. Então, entenda que numa Big Tech tem muita gente, mas a comunicação ela tem que ser moderada, porque senão fica muito poluído o nosso canal de comunicação, e ao mesmo tempo ela tem que ser bem assertiva. Então, cuidado com os fluxos de desenvolvimento, né? Os fluxos de desenvolvimento eles geram muito desgaste, porque é muita coisa sendo publicada, então tem que estar bem alinhado, muita coisa, e tu tem que sempre estar focado nos objetivos do teu modelo de negócios. Afinal, você quer sim que as coisas sejam entregues para o teu cliente final da melhor maneira e mais rápido. Então, não fica muito na perfumaria, você foca naquilo que realmente vai gerar impacto no teu modelo de negócio. E, claro, né, às vezes segurança também é alguma coisa que impacta no modelo de negócio. Então, isso não pode deixar de lado, por favor. Enxugue custos e dê autonomia aos seus produtos é algo também que você vai ver no pessoal de infraestrutura alinhado a desenvolvimento, porque a gente tem que garantir que os desenvolvedores possam fazer as coisas. É natural que algumas coisas tenham um pouco mais de bloco, outras nem tanto, mas a gente tem que realmente conseguir dar autonomia para os times que fazem a roda girar também. Aqui eu vou pincelar alguns pontos, porque realmente é algo um pouco mais abstrato para a gente quando está começando a desenvolver. Mas pense o seguinte, quando você publica uma aplicação, você tem que saber tudo que está acontecendo, então você tem que prever problemas e entender causa raiz. Isso é um aspiracional, é normal a gente não ter isso no início de uma aplicação, mas quando você fala de uma Big Tech, é primordial que você já saia com isso, com essa visibilidade. Você tem que entender o seu ambiente como um todo, de maneira qualitativa e quantitativa. Então, quantas aplicações você tem, se elas estão saudáveis, se elas não estão, e tudo isso basicamente vai te gerar em alguma ação, né? Então, a verdade é que é o seguinte, o livro do Site Reliability Engineering, que eu comentei antes, ele fala muito em torno de monitoramento, tá? De medição. Então, você tem que entender o seu ambiente como um todo. Não adianta você só codificar e você não entender o que está acontecendo lá dentro. Então, considerem isso. É importante e vocês vão ver muito em uma Big Tech. Se faltar isso, provavelmente vocês vão estar sempre capengando em algum probleminha ou tendo algo no escuro. Métricas de desenvolvimento, a gente diz também, é normal e é primordial que desenvolvimento alinhe essas métricas com infraestrutura, porque lembra que os dois falam juntos, né? E depois que você publicou uma aplicação, tem que monitorar, não tem jeito. E eu gostaria de falar do último pilar, que é de compartilhamento, que é muito importante, tá? Quando você fala de compartilhar, não é só realmente você mandar um arquivo e fechou, ou você conversar com ele no corredor. É você realmente gerar exposição, debate, informação, questionamento de conteúdo das duas áreas. Então, o dev tem que falar com a infraestrutura e a infraestrutura tem que falar com o dev sobre temas que são de propriedade deles, de responsabilidade deles, mas que podem trocar experiências. Então, use isso. Nas Big Techs, vocês vão perceber muito chapters, vocês vão perceber meetups e coisas do tipo para falar sobre temas técnicos. Então, se aproveitem disso quando vocês estiverem nessas Big e cross-tecnologia, enfim. Esse vai ser o pulo do gato, inclusive, para visibilidade. Porque quando você fala que quando você compartilha algo, você deixa visível legal. Então, para time de infraestrutura, que não é o que impacta o produto no fim, né? Ou seja, infraestrutura, meu áudio travou? Ou acho que não? Infraestrutura, na prática, ela não tem tanta visibilidade para o cliente final, porque ela está mantendo o ambiente, né? Então, usa isso para poder gerar visibilidade para os outros produtos. Aquilo que você está fazendo para poder agregar com a sua empresa como um todo. E usa a colinha do teu bloco de notas lá, aquele how-to, para poder documentar. Então, se você não sabe como começar a documentação, pega o teu how-to, joga no documento, descreve o que aquele comando está fazendo e já é um ótimo começo. Como você vai fazer a partir de agora, tá? Por favor. Estudar e aprender. Então, YouTube, tem 2 canais que eu recomendo, da Linux Kit, tem muito conteúdo massa, e LabTrack, tem algumas talks lá minhas sobre Terraform e Amazon, vocês podem gostar para poder ter uma visão um pouco mais técnica sobre essas questões. CodeCloud, For Linux e Alura, ótimas plataformas de curso. Meu Instagram, JeffFM, para vocês trocarem uma ideia sobre conteúdos técnicos, me chamem, por favor. E 2 user groups. Amazon User Group, que é o User Group oficial Amazon em Blumenau, e Criciúma Ops, que é o grupo oficial Amazon em Criciúma, e também a rede social do Serasa, porque afinal a gente está sempre precisando de mão de obra e vocês serão muito bem-vindos para falar sobre
tecnologia com a gente também. Corrido, mas finish him. 1 minuto e 30. Desculpa, pessoal, eu falo demais. Perdão. Jefferson, né, em nome aí do Entra 21, a gente agradece aí pela, né, o compartilhamento, né, de tanta informação, de conhecimento, né, e instigar aí, ó, aos participantes. Temos aí uns 3 minutinhos aí, vamos colocar aí 2 para, caso alguém queira fazer algum questionamento, alguma pergunta. Deixa eu ver se tem algumas colocações aqui no chat. O Jonathan ali, não sei se foi mais uma afirmação, algum questionamento. Não sei se eu acompanhasse ali o questionamento do Jefferson ali, ou melhor, do Jonathan, Jefferson. Boa, deixa eu dar uma lida aqui. Com essas automações e também automatizações que dependem de um ou do outro script, isso torna mais fácil a utilização de uma stack com um número maior de linguagens. Ou cria uma limitante do que pode ser feito e onde. Perfeito. Cara, justo. É importante você ter um ambiente mais homogêneo, né? Então, por exemplo, você garantir com que as suas automações elas rodem em cima de uma linguagem, entre aspas, padrão, ou em uma estrutura previamente definida, para que você realmente não tenha que, às vezes, ter uma incompatibilidade de versão, ou daqui a pouco você tenha um custo de manutenção muito alto. Então, sim, é legal você cuidar sobre quando você vai automatizar algo, você olhar para um canto e focar naquilo. Ah, eu vou fazer em Python. Beleza, faz em Python. Não faz um pedacinho em Bash, um pedacinho em Python, um pedacinho em Go. Mas você vai perceber que tem muitas das suas dependências da infraestrutura. Por exemplo, você tem uma ferramenta e para o teu ambiente é ela que faz o monitoramento ou a gestão de requisições. Enfim, essa ferramenta pode ser uma linguagem um pouco diferente, mas o insumo que ela vai gerar muitas vezes vai ser genérico. Então, por exemplo, tu vai fazer uma ferramenta em Go, mas a tua saída vai ser integrável, porque tu está falando de REST, por exemplo, como a outra aplicação que é em Python, não tem problema nenhum, porque talvez um produto seja de propriedade de times diferentes. Então, mas se tu for falar, tipo, por exemplo, for fazer um pipeline, que é buildar a tua aplicação, gerar os testes, etc. Tenta manter a mesma linguagem, vai ser mais saudável para te dar manutenção depois. Ok, Jefferson, pelo que acompanhei aqui, né, a maioria do pessoal agradece aí pela teu parecer, tuas explicações, né, que curtiram bastante aí teu parecer, né, uma palestra aí incrível, dando os parabéns aí a você. Então, reforço aqui, né, em nome do Entra 21, eu aqui, então, Kleber, enquanto coordenador local das turmas aqui do Senac, né, e em nome de toda a coordenação do Entra 21, a gente agradece a tua participação mais uma vez aí. Obrigado pela compartilhar aí tantos conhecimentos. Estou grato. Fiquem à disposição de chamar para a gente trocar mais uma ideia. Foi um prazer. Obrigadão. Valeu, Jefferson. Eu agradeço. E aos colegas, né, que estão aí presentes, que possam migrar, então, para nossa última palestra aí das 11h30, deixando, então, aqui para os que se inscreveram aí na palestra sobre LGPD e do pessoal aí da Sênior. Oi, bom dia. Olá, Aline. Dá para ouvir Aline certinho? Marques, é isso? Isso, Aline Bom dia, Marques. tudo bem? Tudo certo. Deixa eu ir autorizando a entrada dos demais colegas aí. Não sei se o William, acho que vai participar contigo. Sim, eu e o William. William. Não, deixa eu... O pessoal está transitando de uma sala para outra aqui ainda, mas... Vou aproveitar, então, para já compartilhar, ver se está tudo certinho. Pode ser, vamos fazer o test drive. Ok, aqui já subiu a tela ali no modo ainda digamos, do layout ali, do PowerPoint, né? Certo, deixa eu só alterar aqui. Aí. E aqui para a gente, né? Pelo menos para mim aparece ali, né? A sua foto e a do William. Tá certinho.
William, não sei se está entre nós aqui, se já chegou ou está a caminho, não sei se estão no mesmo ambiente aí. Deixa eu chamar ele aqui no... Chamá-lo aqui, né? Ver se ele... O que aconteceu. Então. Ele falou que não está conseguindo entrar. Deixa eu tentar mandar ali o link para ele novamente, só um minutinho. Foi alterado o link, eu não sei se ele está no link anterior ou se ele já está no link atual. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Já vamos dar início aqui, tá? Só, pessoal, só uns minutinhos aí para o nosso palestrante também conseguir ingressar aqui. O William apareceu aqui para mim, vamos ver. Apareceu? Legal. Vamos ver, tá aqui como carregando aqui o ingressando. Vamos ver se... O William... Câmbio. Deu certo. William na Lepa, é isso? Oi, gente, Lepa. bom dia. Oi. Olá, William, tudo bem? Tudo certo, peço perdão pela demora aí, tive um problema aqui de acesso ao Zoom, agora deu certo. Tá resolvido. Problemas técnicos. Certo. Pessoal, eu estou com o usuário aqui da Cida, né, que é a coordenadora aqui do Senac, mas ela precisou se ausentar uns minutos, então, meu nome aqui é Kleber, né, ó, estou enquanto coordenador local aqui das turmas do Senac, do Entre 21, então agradeço aí, tanto vocês aí pela colaboração, né, em contribuir para o Entre 21, ao pessoal aí da Sênior, né, então, Aline e William, nossos agradecimentos, né, representando aqui toda a coordenação geral do Entre 21, e aos que cá estão como, né, participantes, né, que possam curtir, aproveitar esse momento, né, com essa última palestra sobre a LGPD no designer e a privacidade do design, por meio do design, é isso, né? Isso Privacy mesmo. by design, né? Boa. Então, deixa aí Prometemos ser breve aí, pessoal, para não atrasar o almoço de ninguém, então podem curtir a palestra aí, ficarem tranquilos. Vamos tentar manter o time box aí. Isso, e vamos deixar ali o espacinho no final também para as dúvidas que tiverem, então fiquem à vontade de colocarem perguntas também, tá? Então, como o Kleber comentou ali, nós vamos falar sobre a importância da LGPD, né, no design e o privacy design. Só me apresentando, eu sei que vocês já viram ali o resumo, então eu sou a Aline, sou formada em gestão de RH, tenho uma especialização em psicologia organizacional, ou seja, bem diferente, né, do background que geralmente se tem para o design. Acabei de fazer essa transição de carreira, então estou na área vai fazer 5 meses, sou tutora também na Uniaselv, mas na Uniaselv trabalho com foco em RH, e aí eu gosto de comentar que eu já passei por diversas áreas, né, então eu já passei por algumas transições aí de carreira, comecei na área comercial, depois migrei para o RH, trabalho com a educação também, e agora trabalhando como UX, mas o meu objetivo, né, o meu foco, falo que é o meu propósito, sempre foi na questão de ajudar pessoas, tá? Então, isso é bem resumido. No finalzinho, nós deixamos os contatos ali também, caso vocês queiram fazer alguma pergunta ou nos adicionar. William, quer se apresentar? Não, deixa eu apresentar rapidinho aqui. Então, bom, gente, eu sou o William Nalepa. Eu sou formado na graduação de Marketing pela Uniaselv, aqui em Blumenau. Sou pós-graduado em Design Thinking, pela Uniaselv também, com aulas na HR Educacional, que é uma outra instituição parceira da Uniaselv aqui em Blumenau. E tenho curso também de Web Designer, que foi o meu pé inicial ali na área de designer. Onde eu comecei atuando em um e-commerce de moda aqui em Blumenau, o Postals, que é um dos maiores e-commerces do Brasil,
aqui, né, aqui na nossa cidade. Depois eu fui para a Ambev Tech, atuei como UX e UI designer lá também por alguns anos, e agora eu faço parte da equipe de UX da Senior Sistemas, né? Eu estou aqui uns 3 meses, recém-chegado na Senior, mas a minha caminhada aí no designer já é de uns 7, 8 anos, mais ou menos, vindo desde a área do web designer mesmo, agora para a área de pesquisa, de UX e UI. Legal, então, devidamente apresentados, né? Quando a gente pensou em qual tema trazer, né, nós tentamos pensar em algo que fosse relevante e que pudesse dar um certo diferencial, né? E acredito que quando nós estamos fazendo essa transição de carreira, é isso que nós buscamos, além dos conhecimentos que já são mais padrões, mas o que a gente pode acrescentar e que nesse momento está sendo pedido. Então, nós pensamos justamente na LGPD e Privacy by Design, porque dados é o que está sendo dito no momento, né? O tempo inteiro, para qualquer área, em qualquer área que você atue, hoje tem esse olhar, justamente porque vocês já devem ter ouvido essa frase, né? Que dados é considerado o novo petróleo, mas porque é com base nos dados que as empresas conseguem aí todos os diferenciais, conseguem se destacar, conseguem informações, às vezes não da melhor forma, né, ou seja, não pensando no usuário, mas conseguem informações para que ela tenha esse diferencial. Então, se nós olharmos no nosso dia a dia, né, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a quantidade de dados que nós geramos dados em tudo que nós vamos fazer, e enquanto as empresas conseguem esses dados, geralmente vem através de pesquisas, formulários, e todos os aspectos ali que elas conseguem buscar justamente para ser mais assertivo, ter uma eficiência melhor na produção também dos desenvolvimentos de sistemas, de produtos, ou seja, quando a gente olha para um produto, ou quando a gente está em contato ali com um sistema que a gente percebe que realmente é a nossa cara, porque foi considerado todos os dados ali para que a gente tivesse essa proximidade com o que elas estão nos oferecendo. Quando a gente entra em um site, quando nós compramos um produto, que a gente tem essa percepção, né, de que aquilo foi desenvolvido, nossa, realmente foi feito para mim, é justamente porque é baseado em dados, ou seja, dá para perceber o porquê que as empresas estão tão interessadas nesses dados, né, e por que ele é considerado o novo petróleo. Então, aqui tem algumas informações também, né, logo que nós estamos falando sobre LGPD, da mesma forma que dados é considerado novo petróleo, LGPD vocês também já devem ter ouvido falar em algum momento, né, é a Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD, para nós, ela é extremamente importante, ela foi criada em 2018, né, faz aí alguns aninhos já, mas ela foi implementada, né, entrou em vigor a partir desse ano, e ontem foi quando as empresas vão começar a receber aí multas por não cumprir a lei. Então, foi passo a passo, né, passos pequenos até chegar no momento em que nós estamos, mas nós percebemos ainda que tem empresas que não estão levando tão a sério ou profissionais que ainda não estão atualizados sobre a LGPD. A LGPD ela foi inspirada na GPDR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Na União Europeia, ela existe desde 2016, então já faz um tempo maior aí, e a principal regra da LGPD é todo o cuidado possível e mais um pouco sobre a coleta dos dados, como esses dados serão armazenados e, principalmente, como que nós compartilhamos os dados que nós temos em mãos com terceiros, tá? Então, o objetivo ali, né, é que consiga trazer mais segurança, privacidade para os usuários e algo que é um ponto-chave, podemos dizer, para nós, enquanto UX, que é a transparência com os usuários, porque quando nós somos transparentes com o outro, tem o vínculo ali de confiança, então isso para a gente é muito forte, quanto mais transparente nós conseguirmos ser com os usuários, maior gera esse vínculo de confiança, que também faz os usuários confiarem na marca, e aí nós trazemos um alto valor para o negócio também. Então, acredito que tenha dado para perceber, né, a importância da LGPD, e a LGPD ela veio com esse vínculo aí tão forte que deu espaço para surgir outras ramificações através dela. E uma dessas ramificações, que agora também está começando a ser falado mais aqui no Brasil, que é o Privacy by Design. Tem o Privacy by Design e o Privacy by Default, mas ele é um pedacinho ali, eu já explico sobre, mas o Privacy by Design, então, ele vem como se fosse esse braço
da LGPD. Apesar de que agora a gente está começando a ouvir falar cada vez mais, não é novo esse tema, né? Ele começou a ser falado lá na década de 70. Em 1990 ele já tinha sido transformado em um framework. E aí, com esse framework, surgiram, né, sete princípios que precisam ser seguidos pela GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia. E isso já foi incorporado nessa lei em 2018. No Brasil, a gente acaba levando um tempinho mais até chegar onde alguns outros países estão, né? Mas agora também nós estamos puxando isso. O Privacy by Design, ele ainda não faz parte da nossa lei, tá? Mas só deixando que, como teve esse início ali incorporado em 2018 na lei da União Europeia, pode ser que em breve também nós tenhamos incorporados a LGPD. E aí, agora o Will vai trazer um pouquinho sobre os princípios, então, do Privacy by Design e explicar como que nós utilizamos ele aí no nosso dia a dia. Bom, gente, como a Aline comentou, o Privacy by Design hoje ele não está dentro da lei do LGPD, mas ele se torna um diferencial. Então, hoje as empresas que estão adotando o Privacy by Design dentro dos seus produtos, elas estão saindo na frente das outras, porque elas já estão tendo um diferencial de segurança e privacidade dos seus usuários ou futuros usuários, né? Os princípios do Privacy by Design, ele tem como objetivos garantir a privacidade dos dados do usuário, que é o principal, permitir que os usuários tenham controle sobre os seus dados e também a vantagem competitiva às organizações que adotam a essa metodologia. Então, isso, obrigado. Eu vou falar um pouco sobre os 7 princípios do Privacy by Design, né? Que o primeiro deles é ser proativo e não reativo. Né? Isso quer dizer, o Privacy by Design ele implica em adotar uma postura proativa em vez de reativa. A ideia dele é prever e prevenir incidentes de privacidade antes que eles ocorram. Então, na prática, a sua atuação ela é baseada, né? Quem atua baseado no Privacy by Design, eles não vão esperar para que os riscos se concretizem e eles nem tentam remediá-los depois que já aconteceu. Eles dão um passo à frente e eles ocorrem de forma a impedir esses incidentes antes que eles aconteçam. Porque hoje um erro de vazamento de dados, essas coisas, para ser consertado, ele demora muito tempo. Então, por que não a gente direcionar esforços para que isso não ocorra, para que a gente consiga evitar isso antes de ocorrer? O outro é a privacidade como padrão, né? Um ponto fundamental do Privacy by Design é que a privacidade ela deve ser sempre uma configuração padrão de qualquer sistema ou uma prática de negócio. Ele não pode exigir que os usuários partam para cima disso. As configurações devem vir já dentro do sistema. Não pode deixar que exista uma interação do usuário para ativar isso ou não. Ou seja, o indivíduo ele não precisa agir para adotar as configurações. Ela já tem que vir embutida no sistema desde do início, assim, quando vai começar a montar um projeto. O terceiro dele é a privacidade incorporada no projeto ou incorporada ao design. Esse princípio ele coloca a privacidade como incorporada ao designer e a arquitetura do sistema. E também nas práticas de negócio, porque isso também não pode partir só do designer, do UX, isso tem que partir de toda a equipe do produto. E essa privacidade ela é um componente essencial do sistema e ela não pode diminuir a funcionalidade. Eu não posso deixar de oferecer uma funcionalidade para o usuário por questão de segurança. Eu tenho que adaptar o meu produto a isso. O outro é a funcionalidade total, que é bem casada com essa que eu falei, que o Privacy by Design ele procura evitar a existência de falsos dilemas, como privacidade versus segurança. Um exemplo, a ideia é acomodar todos os interesses e objetivos dentro da organização, e não apenas os relacionados à privacidade. Então, ele deve mostrar para o usuário como um todo, não só a gente está cuidando só da tua privacidade.
E o objetivo principal é somar e permitir a funcionalidade total do sistema ou projeto, trazendo, assim, um benefício para o produto como um todo. O outro é a segurança de ponta a ponta, né? Outro princípio bem essencial, assim, do Privacy by Design, que ele prevê a adoção de medidas robustas de segurança de ponta a ponta, protegendo os dados coletados durante todo o ciclo de vida das informações, né? Ou seja, da coleta, do uso, do acesso, do armazenamento e, por fim, o descarte, quando o produto é entregue e está rodando 100%. Esse princípio, ele parte do pressuposto que, sem segurança adequada, não existe privacidade. Então, é preciso que as organizações assumam o fato e a responsabilidade pela segurança dos dados pessoais dos seus usuários. A visibilidade e transparência. Um dos objetivos do Privacy by Designer também é garantir a organização, a tecnologia ou o negócio, né, de fato que opera, o que ele promete. A transparência, portanto, ela é um ponto fundamental do Privacy by Design, e ela permite estabelecer responsabilidade e confiança. Para garantir o atendimento a esse princípio, a organização ela deve ficar atenta a alguns pontos essenciais: a responsabilização, abertura, transparência e o compliance. Esse princípio ele é bem importante porque a empresa, né, a organização, ela tem que ser transparente com o seu usuário. Ela sendo transparente, ela vai ganhar confiança. E assim, né, o NPS sobe, diversas coisas. Mas é muito importante essa transparência no uso de dados. A gente até teve, acho que foi no ano passado, um exemplo aí de uma empresa que eles fizeram uma campanha bem bacana sobre reconhecimento facial e eles não foram transparentes, eles não informaram aonde que eles iam usar esses dados. Aí, por fim, eles acabaram tendo que tirar essa campanha do ar, eles tinham um totem na loja física e tal, deu bastante problema, porque eles não foram transparentes, eles não informavam o que eles iam usar, né, desses dados. Por último, a gente tem o respeito pela privacidade do usuário, né? O último princípio do designer, ele foca no respeito pela privacidade do usuário. É preciso sempre manter os interesses do usuário acima de tudo, oferecendo configurações fortes de privacidade, informações claras e opções fáceis de usar. A gente não adianta praticar o Privacy by Designer dentro do nosso produto e deixar as informações todas escondidas ou de difícil acesso. Também não vai adiantar para o usuário, a gente não vai ganhar a confiança dele. Nesse sentido, é preciso sempre levar em conta pontos como o consentimento do usuário, a exatidão dos dados tratados, o acesso dos usuários aos seus próprios dados, ele conseguir acessar o que ele informou depois, e a adoção de mecanismos de compliance, né? Essa parte do Privacy by Design é bem interessante também, porque o consentimento é o principal deles. Até quando a gente vai fazer, a gente aplica bastante isso no nosso dia a dia, assim como UX, que é quando a gente vai fazer uma entrevista, um teste ou uma conversa com algum cliente ou algum usuário, e a gente quer gravar essa conversa para usar depois, para a gente escutar com calma e conseguir coletar os dados, né? Então, a gente deixar ele com consentimento que a gente vai fazer isso, para ele não se sentir lesado e não começar a perder a confiança dentro da organização e do produto. Mas esse é um breve overview aí dos 7 princípios do Privacy by Design. Estava falando no mudo, né? Acontece. E aí, né, dando continuidade no que o Will trouxe, nós falamos sobre LGPD, Privacy by Design, os princípios do Privacy by Design, mas em algum momento a gente pensa, tá, mas eu sou o UX, né, eu estou pensando na experiência do usuário, o que eu tenho a ver com tudo isso daí, com essa lei que está acontecendo, ou com esses princípios que o William acabou de trazer? Como o William comentou, nós fazemos bastante entrevistas, vocês estão fazendo aí o curso, devem ter percebido o quanto as métricas são importantes, né, não adianta ter o melhor produto, o melhor software do mundo se você não tem métrica para saber se é o melhor mesmo, né? O porquê que ele está sendo considerado o melhor. E a partir do momento que a gente coleta esses dados para métricas, em uma entrevista, ou seja, são dados que nós estamos coletando, né? Informações pessoais ou informações de comportamento, que para nós é muito importante, mas como será que o usuário se sente ao nos passar essas informações, ao nos passar esses dados?
Então, esse sentimento do usuário deve ser levado em consideração o tempo inteiro, que é justamente a principal da nossa função, né? Qual é a experiência que ele está tendo? E a experiência vem desde o momento em que ele precisa preencher um dado ali, sem saber o para que esse dado está sendo coletado. Por exemplo, do reconhecimento facial. E o que é bem importante para levarmos aí em consideração é que, muitas vezes, né, para a empresa, ela vai pensar no objetivo do negócio. Quanto que ele quer vender, o que ele precisa de dado para vender mais, para ser mais assertivo, para conhecer melhor daquele usuário. Mas nós precisamos ter um contraponto nessa balança aí, que é justamente garantir a segurança, a privacidade desses dados e lembrar sempre para a empresa que isso não vai trazer benefício só para o usuário. Se o usuário tem uma confiança, se sente mais seguro, ele traz uma reputação muito boa para a marca, ele consome essa marca mais vezes, ele indica, ou seja, é um ciclo, né? Faz parte o tempo inteiro, quando a gente pensa em privacidade do usuário, faz parte diretamente dos objetivos do negócio. E basicamente é isso. E queria, William, você vai completar com alguma coisa também? Só para finalizar, assim, né? Quando se adota o Privacy by Designer, a meta é justamente garantir essa proteção dos dados desde a concepção do projeto, né? Como determina um artigo da LGPD. E uma das grandes vantagens é justamente o diferencial competitivo que o Privacy by Design possibilita. Então, colocar a privacidade em primeiro lugar reforça a positivação da marca, mostrando o compromisso que essa empresa está tendo com o usuário. Então, esse é o objetivo final aí do Privacy by Designer, e assim, gerando maior confiança para o produto, vai ter maior usuário, eles vão usar de forma diferente, eles vão ter confiança em usar aquilo. Então, esse aí é o conceito final aí do Privacy by Design. É isso, gente. Nós deixamos aqui também os nossos LinkedIns, caso vocês queiram entrar em contato, tirar dúvidas sobre esse tema ou sobre algum outro tema, sobre transição de carreira, por onde começar. Nós também conseguimos ajudar com poucas informações, mas conseguimos, né? Fiquem à vontade. E aí, vou dar uma espiadinha aqui no site, ver se tem alguma... No site não, no chat, desculpa. Ver se tem alguma dúvida. Se vocês quiserem abrir também, fiquem à vontade, abrir o microfone. Se quiser passar para o próximo slide, por favor, Aline. Microfone, ele viu, Aline? Ah, tá. Voltou. Obrigado. O pessoal tá tímido, não sei, ou estão com fome. Perguntei também, pessoal, pode... Vamos aproveitar, pessoal. Temos mais aí os 5 minutinhos finais aí para que vocês, né, aproveitem toda essa bagagem do William, né, da Aline, enquanto experiências. É uma matemática, né, que já vem sendo trabalhada, né, falar em LGPD já há tempo, mas sempre gera questionamentos, né, dúvidas. Sim. Né, tem bastante... Até na construção do nosso tema, né, do que a gente quis trazer para vocês, a gente quis apresentar alguma coisa um pouco diferente do que a gente vem vendo sempre por parte de designers, que é a construção de tela, de frameworks, de design system. A gente quis pegar por esse lado das leis também, e a gente pensou em trazer conteúdo que pudesse agregar para vocês de alguma forma, né? Independente aí se a minha atuação vai ser para o resto da minha vida como UX, ou eu vou continuar trabalhando na linha de produto, é importante eu ter um conhecimento do Privacy by Designer, porque ele vai agregar bastante ao meu produto, independente da função que eu vou estar ali dentro dessa equipe ou não. Tem uma pergunta ali de como estruturamos o Privacy by Design dentro do nosso design ou código, né? Acredito, nós estamos fazendo isso na Sênior hoje, estamos construindo, pegar os princípios, uma dica, né, talvez seria pegar os princípios que nós temos ali e como que nós conseguimos estruturar o nosso processo atual baseado nesses princípios. Por exemplo, em um discover, o que eu preciso levar em consideração para seguir os 7 princípios e para seguir a LGPD? As personas que eu estou utilizando, liberando aquela tela, ela precisa ter todos aqueles dados? Isso já é um cuidado que, como UX, nós já temos, né? Outras pessoas que terão acesso a essa tela, precisa realmente de todos aqueles dados ou não? Dá para eu minimizar alguns dados, tirar alguns dados para ela? Tem alguns frameworks
que eu achei bem interessante, que ele já pensa também no Privacy by Design. Então, eu tenho o Privacy Persona, por exemplo, que aí pensa nas personas, como que cada persona entende a privacidade de dados, o que é importante para ele, até para eu conseguir desenhar um produto mais direcionado. Tem o fluxo também ali do mapa mental, o que é importante de dados para aquele usuário. Então, tem alguns frameworks que dá para utilizar voltados para o Privacy by Design, mas é um assunto bem recente ainda, confesso que nós também estamos tendo dificuldade para pegar essas informações voltadas para sênior, tá? Mas se procurar bem na internet ali, acaba achando esse direcionamento de como aplicar na prática realmente, como construir ali algumas telas e ao mesmo tempo levar em consideração o sentimento e o comportamento do nosso usuário. Mais alguma dúvida? Vamos lá, pessoal, vamos aproveitar aí. Até engatando ali com o que a Aline falou, ela comentou na pergunta sobre o código também. Para o código existe também leis da LGPD. Assim, daí sai um pouco do meu conhecimento. Mas existem também normas que são seguidas, boas práticas dentro do código para manter ele dentro das leis também do LGPD. Alguém tinha comentado ali sobre ser um design mais ético. É exatamente isso, né? Porque a gente sabe que muitas vezes nós temos coletamos dados que não é para aquele objetivo especificamente, e sim para, eu vou deixar esse dado aqui guardadinho, porque se um dia eu precisar, eu tenho. E aí você coleta dados de todos dos seus usuários, vai guardando e vai utilizando aqueles dados para outros fins. Então, a LGPD, ela veio justamente com esse olhar. Tudo bem, né? Vocês estão usando cada vez mais dados, então, peraí, vamos usar, mas de uma forma ética, com transparência, passando realmente para os usuários, para a pessoa que tem aquele dado. O que nós vamos fazer com isso? Então, realmente faz todo sentido ali em relação à ética. Mais uma pergunta ali da Amanda. Está acompanhando já aí, Aline? Já está? Sim. Fique à vontade aí. Quer puxar, William? Posso falar? Não, posso responder essa. Assim, não existe uma área específica para poder aplicar. A gente, como UX, a gente vai ajudar, a gente vai aplicar junto. A parte do código, o desenvolvedor vai aplicar e o PO, o representante de negócio, o restante da equipe, eles vão atuar junto. Mas esse é mais um trabalho em equipe. Acho que toda a equipe do projeto tem que atuar em busca do mesmo objetivo. Então, eu, como UX, vou fazer a minha parte, o desenvolvedor vai fazer a parte dele, e no fim a gente vai chegar num resultado que vai ser um produto que foi desenvolvido seguindo as práticas do Privacy by Design. Até pensando na LGPD, né? Pensem que a LGPD e Privacy by Design, ele é a base. E ele é base utilizada em qualquer área. Eu comecei a estudar muito sobre LGPD quando eu estava no RH, porque eu precisava pensar não eram os usuários, mas nos candidatos em si, para as vagas que eu estava recrutando, como que eu protegia os dados desse usuário, como que eu aplicava a LGPD no recrutamento e seleção, no RH. Então, não tem uma área específica, mas você consegue estudar sobre aquele tema voltado para a sua área. Aí você consegue buscar para programação especificamente, para UX, para qualquer outra área, porque a partir de agora, ela é uma base para todas as áreas que temos nas organizações, cada um, como o Will comentou, pensando na sua caixa ali, né? Como que eu aplico isso aqui e, ao mesmo tempo, como se relaciona com a área ao lado, com a entrega ao lado. Perfeito, então, minha gente, estamos aí, né? Fechando o nosso tempo. Só um momento, eu tenho uma dúvida ainda, mas é sobre, no caso, o X-Designer, né? Vocês separaram ele do desenvolvedor. Então, no caso, o X-Designer, ele não faz a parte do código, ele pensa só em como vai ser feito isso e passa para o desenvolvedor front-end fazer, é isso?
Na sênior, e pelo que eu pesquisei, tá? Mas eu posso falar com mais propriedade da sênior. Na sênior, nós envolvemos o desenvolvedor, chamamos de desenvolvedor, PO, Agile, para pensar junto, mas cada um faz as suas entregas. Então, nós, como UX, nós não vemos a questão do código. Nós entendemos na tela como que isso vai ser apresentado, como que é o sentimento que ele tem, pensar na persona voltada para a privacidade dos dados, e aí nós levamos isso para o desenvolvedor para ele nos avisar, então, ó, isso daqui dá para ser feito de tal forma, ou como eu comentei, né, eu posso liberar para a minha persona principal, ela tem acesso a todos esses dados, mas outros usuários talvez tenham que ter restrição. Aí vem a questão técnica, que aí o desenvolvedor traz, o analista de sistemas, como que a gente faz esse bloqueio, que uma pessoa consegue ver, o permissionamento, né, e outra não consegue ver. Então, são entregas com visões diferentes, mas todas agregam o mesmo conjunto, sabe? O objetivo final é o mesmo, mas cada um vai ter o olhar mais direcionado para aquela especialidade. Não sei se eu respondi. Certo, sim, respondeu isso mesmo que eu queria saber. Legal. Muito obrigado. Nada. Pessoal, agradecemos aí a participação de vocês. Obrigado aí, Luiz Miguel, pelo questionamentos. Então, reforça em nome do Entre 21, né, o agradecimento de todos os alunos, né, alguns até mesmo por talvez dar uma fugidinha aí do seu trabalho, dos seus estudos, para prestigiar nesse ciclo de palestras ali. Aline, William, né, obrigado. Bastante Nós que agradecemos pela oportunidade. Então é isso, Valeu, gente. Fechamos. Muito obrigado aí, um ótimo aqui. dia a todos e um prazer aí participar com vocês. Valeu, gente. Galera. Boa sorte para vocês, né, nos estudos e contem com a gente aí para o que precisar. Muito obrigado. Boa palestra que vocês tiveram. Gostei muito. Obrigada. Também daria meu feedback aqui. Gostei muito da palestra. Valeu, gente. A parte de privacidade do usuário é algo muito importante também dentro da programação, dentro do que a gente está aprendendo. E essa foi uma palestra muito legal. Obrigado. E uma boa tarde para vocês. Um bom dia. Para vocês também. Boa Bom almoço, né? É verdade. É verdade. Valeu, gente. Valeu, gente. Muito obrigado pela palestra. Valeu. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, Kleber. Valeu, Luiz.